Fala, Rogério, bom dia. Bom dia, professor. E aí, vamos encerrar hoje também, vamos encerrar a disciplina de silvicultura, dá mais 2 minutinhos aí para ver se o Rodrigo aparece, ou então começamos logo, né, cara? Começamos logo, depois fica gravado mesmo. Então, vamos continuar vendo, a gente tá... Pode ser que tenha alguém, a Ana talvez, não sei. Até agora não. Não, a Ana nunca mais apareceu, não. Eu acho que ela vai aparecer, ela vai assistir só assíncrona, vai só assistir o vídeo depois. Porque a internet dela tá sempre muito ruim, ela fala. Ela não consegue acompanhar, fica caindo o tempo todo, ela não consegue acompanhar, então ela tem que baixar e acompanhar depois. É, vamos Tá dar certo. Opa. Vamos dar continuidade então, é aquilo que a gente estava vendo na semana passada. Não adianta aumentar o que é importante, que é o título, continua pequeno. Mas a gente viu, eu estava olhando aqui, a gente viu até o formulário, a gente viu a parte a gente viu a parte dos formulários. Isso aqui é complementar aquilo que a gente viu com um pouco mais de cuidado na disciplina de ontem, né? Que é monitoramento, né? É, é, Lá a gente trata mais. Eu botei lá, eu mandei hoje e-mail de manhã para a turma o link para aqueles assuntos que a gente não trata nessas disciplinas optativas, porque já trata na disciplina obrigatória de exploração, só que como vocês não fizeram exploração ainda, então eu deixei lá para ter acesso, que é a Eu parte de... recebi o e-mail do senhor. Ah, beleza. Então, para ter acesso à ergonomia, segurança pós-calórico, transporte florestal e estradas. De qualquer jeito, tem tudo lá. Já tem tudo lá. E monitoramento também, monitoramento de atividades também lá está bem mais desenvolvido. Então, pode olhar lá também. Mas o monitoramento de atividade a gente viu adequadamente, a gente relativamente adequadamente. Quais são os índices? A gente viu ontem. Só não vimos aqui os índices detalhadamente, mas lá ontem a gente viu que é a produtividade, custo operacional, custo de produção, custo operacional, por exemplo, que é o mais complexo de calcular, está bem detalhado lá na disciplina de exploração, passo a passo. Então, lá está a disciplina toda lá para consulta. O que a gente não viu, não vê em exploração, e também não vê na disciplina de ontem, que a gente vai ver agora, as coisas todas se complementam, é a parte dos formulários, só para apresentar os formulários. Por quê? Porque nenhuma equipe vai para o mato sem formulário. O formulário é a base para a condução da atividade e para o repórter, né, para o relatório da atividade. Deve ter recolhido todo e inserido no sistema. Quando eu falo no sistema, eu mostrei aquele banco de dados lá que tinha um monte de tabela que a gente pode ter num sistema completo, mas a gente não precisa. Aquele ali, apesar de ser um monte de tabela, ainda falta coisa ainda que você poderia ter. Sempre tem. E aí, de repente, você pode, como os bancos de dados conversam entre si, você pode fazer isso, colar vinculado. Então, você não precisa necessariamente, para não ficar muito grande, botar tudo dentro de um banco de dados único. Pode pegar um banco só para a parte de monitoramento, outro banco só para a parte de planejamento, sabe como? Pode deixar tudo separado, inclusive foi desenvolvido lá no laboratório, daquelas meninas que eu já falei, um banco de dados só para aquela primeira janela, aquela parte de informação das espécies, usos e aplicações. Não precisa estar necessariamente dentro de um mesmo banco. Os bancos se conversam naturalmente. Na hora de importar a tabela, você importa vinculado. Lembra que a gente pode importar vinculado, ou seja, a gente vê a tabela que está no outro banco, mas a gente não chegou a fazer isso, vou ficar devendo essa. A gente vê a tabela, se me cobrar, eu incluo isso, não está no meu plano, mas eu esqueci de copiar vinculado. A gente vê a tabela no outro banco, mas a gente não tem ela no nosso banco. A gente vê e trabalha com ela normal, mas ela fica no outro banco lá. Se alterar a tabela lá,
automaticamente a tabela aqui fica alterada também. E aí, Mas isso aí deixa o banco um pouquinho mais pesado, não? não, pelo contrário, deixa leve, porque aí fica tudo separado. Se você botar tudo dentro do mesmo banco, aí sim, fica pesado, porque aquela parte ali, aquela, Entendi. aquela primeira janela lá, aquela primeira coisa que a gente viu em uso múltiplo, que é a parte de banco de dados de espécies, né, as informações das espécies, aquilo ali, se for botar mesmo tudo, um banco de dados já está bom. Só ter aquilo só num banco de dados só para aquilo. Mas você vê as tabelas que estão lá, as consultas, você vê através de um outro banco de dados. Por exemplo, o banco de dados de planejamento, para fazer o planejamento do plano operacional anual, não é? Então, Sim. na parte de demarcação, então isso tem a ver com planejamento, tem a ver com monitoramento de atividade também. Na parte de demarcação da unidade de trabalho, a gente já viu essa tabela. A tabela nesse formulário, lembra? A gente viu esse formulário. Você está vendo aí, não? Tô vendo, peraí, tô vendo, só que tá, tô vendo bem agora. Beleza. Então, aqui a gente viu que era um formulário que não tem quase nada escrito. A gente explicou por que não pode ter numa folha menor, porque perde, fica mais difícil de guardar, não é? E é assim mesmo, é só um. E por que não usar vários dias na mesma folha? Também não é. Um dia cada folha. Pra não sujar. Vai ficar imprestável, né? O próprio peão vai estragar isso. Aí a gente viu também, isso aqui é a página que eu estava pegando, baixando, que eu vou gravar também, tu vai me cobrar, por favor, se eu esquecer, a página que eu estou baixando, o Quantum GIS. Agora não sei onde é que está. Aqui, a página que eu estou baixando, o Quantum GIS. Que é para fazer SIG, que pô, eu acho mais esperto que o ArcGIS. Mais esperto porque ele é gratuito, você paga o que você quiser e ele faz tudo que o ArcGIS faz. Então eu agora estou só nele, vou gravar uma parada, você vai me cobrar, por favor, a unidade de trabalho básica, para pegar as informações do censo e colocar do microzoneamento e botar lá no ArcGIS com aquela UT básica lá que tem aqueles shapes do limite da unidade de trabalho, as faixas, as picadas, os formulários, etc. Beleza. Então, a gente viu então da demarcação da unidade de trabalho, que é a implantação, na verdade é a implantação. Aí depois, o censo, a gente viu 4 formulários, não, a gente viu 3 formulários. O formulário de registro de árvores vertical, o registro de árvore horizontal, que é só meio hectare, quando vai ter o registro de cipó, para o formulário não ficar muito apertado. Então pode optar, então em vez de fazer 100 fichas por unidade de trabalho, 200 fichas, porque cada ficha tendo apenas, que é isso aqui, cada ficha tendo apenas 100 metros, então 50 por 100 e meio hectare, para ter mais espaço na coluna da espécie, para poder registrar os cipós, né? Quantas pernas, a espécie do cipó e quantas pernas ele tem. Então, esses 2 formulários, o do censo e microzoneamento vertical e horizontal, e vimos também o outro formulário, que é... Mas, professor, essa parte aí que o senhor explicou do cipó, eu não entendi muito bem. Beleza, vamos fazer de novo então com mais calma. Aqui, ó. Olha aqui. Nesse formulário aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Nesse formulário aqui, censo. Nesse formulário aqui de censo florestal, que é o que a gente mais olhou, né? Tem ali nessa coluna aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Tem o cabeçalho, né? Hora que começou, hora que acabou, certo. O mateiro par, o mateiro ímpar, né? Porque eles podem atravessar, né, de um lado para o outro da picada. Em geral, certo. Um fica de um lado, o outro fica do outro, mas se tiver muita árvore aqui, passa para o lado de lá. Não, beleza. Aí pelo número. E aqui é o nome vulgar. Aqui seria que eu anoto aqui o nome vulgar. E aqui a coordenada Y e coordenada X. Mas tu lembra que no uso múltiplo,
quando eu estou fazendo, vou explorar alguns recursos, eu uso o recurso da própria floresta, por exemplo. Certo, certo. Então eu tenho que buscar cipó. Então no censo eu tenho que registrar o cipó. Aqui, para eu escrever aqui o nome vulgar da espécie. Tem espécie que tem nome e sobrenome vulgar. Sabe o que é? É, Hum. é, então, aí já o nome dela aqui já é super comprido, super comprido. E aí você ainda anotar aqui a espécie do cipó que tem pendurado nela. Você vai registrar todos os cipós. Tem cipó escada de jabuti, ó, o nome do cipó, escada de jabuti. Sabe como? Sim. Escada de jabutizinho. Aí daí bota o nome da espécie. Angelim rajado. Aí escada de jabuti. Angelim rajado seria só angelim rajado mesmo. A escada de jabuti. Aí quantas pernas de escada de jabuti? Ou então cipó titica. Ou então só titica. Quantas pernas de cipó titica? Pode ficar muito curto, muito estreito esse espaço aqui. A diferença desse formulário aqui, que é o vertical, para esse formulário aqui, que é o horizontal, o cabeçalho é exatamente igual. A única diferença é que essa coluna aqui, para registro da espécie, para poder botar o nome vulgar com conforto, e o nome vulgar da espécie da árvore, e mais o nome vulgar dos cipós, e o número de pernas que eles têm, entre parênteses, o número de pernas de cipó que ele tem, para registro de cipó, aí para botar essa coluna aqui mais larga, aí ficou, o formulário passou a ter que ser deitado. E deitado não cabe 200 metros dessa parte aqui, desse lado direito do formulário. Cabe só 50 metros, porque ele está no sentido horizontal. Tá certo? Sim. Então, eu recomendaria usar esse aqui para fazer o levantamento completo. Agora, Agora, diga. é, mas no caso, esse formulário é para cipó, é o mais usual para uso múltiplo, né? Pensando-se assim. Sim, por isso eu estou falando, se você foi contratado, vai fazer um manejo de uma área que vai tirar só madeira, o cara não quer saber. Às vezes o cara vai tirar só madeira e só madeira daquelas espécies. Ele não é obrigado a fazer o Aham. censo de todas as árvores. Ele é obrigado a fazer o censo, uma classe de anterior à que ele vai explorar, mas Sim, das espécies que ele vai explorar. E das espécies aham. protegidas. As espécies protegidas, mesmo que ele não explore, ele é obrigado a registrar. Tá certo? Entendi. Então, seringueira, castanheira, essas espécies tem que registrar. Isso, espécie arbórea. Só arbóreo. Só arbóreo. Só arbóreo. Só arbóreo e Beleza. só das espécies que ele vai explorar. Então, Certo. carapanaúba, essas coisas, tudo, ele vai deixar tudo para trás. Breu vermelho, ele não vai. Isso, ele vai deixar tudo para trás. Porque as serrarias não exploram isso. Essas serrarias que o cara só explora meia dúzia de espécies, 10 espécies, 15 espécies. Eu até mostrei lá um formulário preenchido que não tem quase nada anotado. Justamente a diferença, eu mostrei lá a diferença quando você faz o censo de tudo, né, registra tudo, Aham. e quando você registra só as árvores que você vai abater. Veja bem, esse formulário é um formulário de microzoneamento também, né? Então, você tem que, mesmo que seja só para madeira, não quer dizer que você vai registrar só a árvore. Você vai Certo. registrar só as árvores das espécies que você vai abater se forem 10, 10. Mas Entendi. você tem que registrar a hidrografia e também deve registrar, você deve registrar afloramento rochoso, charco, né, raizama, essas outras coisas que... Agora, Hã? esse cipó, eu vou plotar ele também ali no meu esquema? Não, cipó não. Não, não. Só que tem um número. Aqui você vai plotar a hidrografia, tá certo? Sim. Vai plotar a hidrografia, vai plotar as manchas de palmeira, se quiser. Se quiser, taboca, deve plotar. Hum. Por quê? Porque onde tem taboca, a barra é pesada. Não, quando a taboca é dominada, tudo bem, vai embora.
Mas quando a taboca é dominante, que na imagem você já percebe que é um tabocal, aquela floresta ali é ruim de andar para danar. Então é bom você saber. É bom você saber que o cara que vai andar ali. Ali, no Tabocal, por exemplo, lá no Acre e Rondônia tem taboca também, mas no Acre, onde tem mais taboca, e no sudoeste do Amazonas, onde tem mais tabocal e taboca dominante, ali é ruim, cara. Para o cara abrir uma picada, para você andar, você tem que sentar e esperar. É ruim de abrir. O cara praticamente faz um túnel no tabocal. Você tem que sentar, você não consegue ir Entendi. andando, não. Tem que sentar e esperar. Aí, mas nessa área aí, então você pode marcar o tabocal e dizer, não vou entrar no tabocal. Mas é no tabocal onde tem mais mogno, por exemplo. Não sei por quê, Aham. mas os inventários foram feitos. Porra, é no tabocal que o mogno tá mesmo. Se você resolver explorar mogno, é ali que você vai ter que entrar, não tem outro jeito. Mas se você tiver área sobrando, aí depende. É a decisão que você vai tomar. Não, porque a taboca também é uma coisa que você pode explorar. Chinês faz tudo com taboca. Faz a casa, a É. escada, a cadeira, a mesa, a gamela, o prato, o talher, né? Faz tudo, né? Inclusive, aquela taboca que ocorre lá, que é Guadua eberbaeri, Guadua é o gênero, eberbaeri, que eu saiba é uma espécie só. Não posso afirmar isso. Mas eu acho que é só uma espécie mesmo. Guadua eberbaueri. Aí daí, se não falha a memória. Aí daí, a FUNTAC, a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, fez um teste lá para saber se era comestível. Na Hum, verdade, o broto de bambu. O broto de bambu comestível. E é comestível também. Então, não só. Fizeram um teste também para exploração para celulose. Porque tem sim. tanta, por que não para fazer celulose? Aí eu não posso dizer, eu sei que a Funtac fez esse teste também, fez um estudo, não é um teste, um estudo para saber se poderia botar uma indústria de celulose lá. Eu não vi o resultado, e eu posso estar enganado. Eu chuto que não é viável. Tá Ah, comparando com o eucalipto, não deve ser viável. é, É, muito provável. Porque o agora, processo é muito mais, tem que ser muito mais agressivo e o gasto acaba sendo muito alto, né? pode crer, tem que ser corte ralo, pode crer. Eu acho que não, nem é possível, considerando você só pode desmatar 20% para fazer outros usos do solo, 80% de reserva é legal, né? Agora, você pode, então, se você eventualmente, nunca afirmando, né? Porque tem Aham. todo aquele processo lá que a gente viu em uso múltiplo. Pode eventualmente começar a explorar para fazer um determinado, uma usina de beneficiamento de taboca, de bambu, para fazer seja lá o que for, até curvamento, né? Fazer cadeira, sei lá, qualquer coisa assim, bambu mais fino. Deve ser simples, eu imagino que deva ser simples. Aí, por exemplo, para bambu eu poderia explorar como uso múltiplo, sem ser necessário, sem ser associado ao manejo de madeireira, né? Bom, como tem De madeira. muita taboca, você vai precisar de um estudo mais aprofundado para saber se vale a pena mesmo. Não só um Entendi. estudo mais aprofundado e depois um experimento. Um Tá. experimento em pequena escala. Para você não gastar muito porque no começo você vai só estimativa, para você sair daquele ciclo vicioso. Fazer a mesma coisa que o cara fez com a bromélia e com a orquídea. Primeiro fazer uma estimativa com coisas, aí depois testa num lugar pequeno, numa área pequena, ele testou em 100 árvores. E aí ele teve muito mais informação. Aí sim, Uhum. então aos poucos, e fazendo aos poucos. Agora, fazendo aos poucos, quem que vai bancar isso? Quem banca É. isso é a madeira. Por isso que sempre a madeira deve ser o carro-chefe. Se não tem a madeira bancando, a estrada, o plano de manejo, o plano operacional anual, o SIG, né? A peãozada lá, as picadas, as balizas, se não tem a madeira bancando isso, a construção do pátio, o alojamento, se não tem a madeira bancando isso, todo o resto, seja lá qual for o produto, vai ter que bancar sozinho. Uhum. E aí fica complicado. Um cara que tem que estudou isso com mais profundidade, que é formado até na Rural, Écio Rodrigues da Silva, escreveu até um livro, Amazônia, 100 artigos. É, é, ele até me mandou um volume. Aqui. Até esse daqui, ó, Écio Rodrigues da Silva. Ele é economista florestal. Bacana. Ele
Ele fez doutorado na UNB, em desenvolvimento sustentável, né? E fez mestrado lá na Federal do Paraná. Ele agora é professor da UFAC, né? Mas ele falou, ó, madeira aguenta, mas nenhum outro produto, embora tenha um monte de... Ele é um defensor, um pioneiro defensor do uso múltiplo. Eu aprendi, inclusive, com ele. Ele fala assim, fora madeira, embora você tenha um monte de produto da floresta, mas nenhum deles banca o manejo. Isoladamente, nenhum deles, mesmo que tenha a taxa interna de retorno alta, então por isso que tem que ser uso múltiplo e integrado. Você pode explorar só madeira, como tem gente que explora só madeira e tem gente que explora só meia dúzia de espécies. É verdade. A madeira banca isso. É claro que essa floresta vai ser muito menos rentável do que o que ela poderia ser, mas ela é viável economicamente. Ela pode não ser competitiva com o uso alternativo do solo, mas ela é viável, tanto é que tem empresa que vive disso. A madeira banca. A madeira banca, inclusive, engenheiro florestal ruim, peão ruim, madeireiro ruim, serraria ruim. A madeira banca todo mundo. A madeira banca todo mundo. Então, mas aí quando você pode então, ir agregando valor à floresta, vai ficando mais poderoso. E lembra bem, não é para se assustar com uso múltiplo, porque você pode terceirizar. Você pode começar numa área terceirizando tudo, só não terceirizando o censo. Pode terceirizar até o censo, fazendo só o processamento de dados. Terceiriza tudo, terceiriza a exploração toda. Aí depois vai criando equipe e vai assumindo as responsabilidades. Se está trabalhando só com madeira e não tem equipe para trabalhar com outros recursos, então terceiriza. Poxa, cara, um cipó legalizado é outro papo. Um cipó de área de manejo é outro apelo. É outro apelo. Então, pô, tem mais valor. Carvão, que é de área de manejo, tem mais valor. Tudo que... Madeira, que é de área de manejo, tem mais valor. Tudo que... A própria floresta, a própria propriedade, quando ela está sob manejo, quando ela está com manejo autorizado, o valor por hectare dela já aumenta muito. Então, eu posso, por uma questão de oportunidade ou por uma questão de determinação, de contrato, fazer o censo só das espécies que eu vou explorar, mas a legislação obriga, das espécies protegidas por lei. Por exemplo, aquela que eu sempre esqueço o nome, que tira ali na LOL, lá do Amazonas, não, tem numa... Aníba Rosodora? Exatamente, Rosa, exatamente. Então, aí tem que registrar, tem que plotar ela. E depois também, no censo, você tem que registrar a hidrografia. Porque se você não estiver usando LiDAR, e provavelmente não estará usando LiDAR lá, porque é caro. Mas de repente, se você tiver, beleza. Aí tudo bem. Porque o LiDAR ele vai chegar no solo e pronto. Mas o mesmo LiDAR, ele não vai te dizer qual que é o dreno permanente, qual que é o dreno temporário. Ele vai te dar, sim, a modelagem, né? Mas ele não vai dizer. Então você tem que registrar o censo onde passa exatamente a hidrografia. Onde passa exatamente a hidrografia. Por quê? Porque 30 metros para um lado e 30 metros para o outro é APP. Aí você, o censo, a hidrografia você tem que registrar. A taboca você pode registrar estrategicamente ou não. Ou seja, eu vou deixar a taboca de lado, vou fugir da taboca. Tá bom, então pode querer fazer isso, ou pode não. Você tem uma área que é só taboca, não tem outro jeito. Vai ser tudo no tabocal mesmo. Sim. Agora, afloramento rochoso, você tem que registrar. Pau oco, você tem que... Árvore oca caída, você tem que registrar. Por quê? Para explorar para bueiro, a não ser que você vá comprar anilha. Então, é o que se usa. A gente mostrou lá quais são as espécies que o pessoal usa, que ficam bem conservadas, né, sendo utilizadas como bueiro em estrada. Aí daí pau oco, aí daí então você registra no censo. Raizama é aquele ambiente que é meio charqueado assim, ó, que as árvores têm todas aquelas raízes para fora, assim, as raízes para fora, e você fica andando, pisando de raiz. Se você pisar entre as árvores, você afunda. Então, aquele lugar ali é um lugar que não pode nem entrar máquina ali.
Então, você tem que registrar aquilo. Afloramento rochoso também você tem que registrar. Para saber. Tem lugar em Rondônia que, pô, só com máquina para entrar, velho. É uma pedra do lado da outra. Tem lugar que é pissarra, que é cascalho fino. Então, pô, esse lugar também você tem que registrar, que é a mina onde você vai tirar pissarra para a estrada. Você vai explorar sua madeira? Vai. Mas tem informações que tem na floresta, recursos que tem na floresta, que você vai precisar. E quem me falou que você não vai precisar de cipó, titica, por exemplo, ou cipó ambé, para fazer alguma coisa no alojamento, né? Teoricamente, você não precisa nem de prego. Se você tiver cipó, você faz aquela barraca lá, aquele barraco lá que a gente viu, com 2 águas, só amarrando com cipó, se quiser. Se não quiser usar prego, né? Então, você pode querer registrar cipó, sim. Aí, mas só aquele cipó que você vai usar para a exploração da madeira, né? E aí, entendi. Se você for querer registrar cipó, então, o cipó é aqui, mas ele é só amarrar. O que você vai plotar aqui são as árvores, né? O número da árvore, o número da árvore, né? Com ela plotada no lugar certo dela, né? Considerando que aqui é a picada central, tem 25 metros para cada lado, né? Esse quadradinho pequeno tem de 5 em 5 metros, então você vai plotar as árvores aqui, como a gente mostrou naquele exemplo, né? E aqui você vai, então, o cipó que estiver preso à árvore, porque antigamente era justamente por causa disso. Você não tinha como explorar, mesmo que você soubesse que aquela floresta lá, por exemplo, tem floresta em Rondônia que é riquíssima em copaíba. Que tem muito. É isso aí, tem floresta que é mais rica em alguma coisa, tem floresta que é mais rica em outra. Então, tem floresta em Rondônia que é riquíssima em copaíba. Então, pô, mas você antigamente não tinha como uma empresa, um empresário, pegar a peãozada, tu compra, tá pagando o salário dele, bota o uniforme nele, aí tu dá um trado para ele e fala assim, vai lá pegar copaíba. Quem que vai dizer que esse cara tá andando certo? Que esse cara não tá sentando? Teve uma época que logo começou esse negócio de segurança no trabalho, antigamente não tinha nada disso. Aí logo começou, aí eu passei a obrigar ninguém a usar capacete. Neguinho não usava capacete e tinha resistência. Aí eu passei a usar capacete. Foi até bem legal, porque aí tem empresa que usa a camisa. A cor da camisa para dizer com quem é bom para você saber. Uma camisa laranja, né? Depende do que é a função. Muda a cor da função. Camisa, depende da função. Eu usava capacete. Então, pô, peão, orelha seca, capacete amarelo. Motorista, capacete vermelho. Mateiro, capacete verde. Técnico, capacete azul. E assim por aí vai. Operador de máquina, capacete marrom. Bom, por aí vai. Mas isso é importante para você chegar e saber com quem que você está falando. Saber com quem está falando. E o peão também saber com quem está falando. Capacete branco é porque é engenheiro. Pronto. Então esse aqui é o cara que manda nessa parada aqui. Aí, cara, mas ninguém pegava o capacete, saía todo mundo, as turmas saíam do alojamento pro mato. Sim. Mas depois um cara falou, quando eles se afastam da picada, eles tiram o capacete e botam no chão. Aí vão trabalhar. Na volta, eles pegam o capacete para entrar no alojamento, porque você obriga capacete, botar um capacete no alojamento, entrar no acampamento com um capacete. Sabe como? Capacete, então. Peão é peão, pô. Peão é peão. Tem peão que é bom pra cacete, que é responsável pra cacete, que é trabalhador pra cacete. Eu já falei isso. Se ele fica com se esse cara tivesse tido uma chance de estudar, onde será que esse cara ia parar? E tem peão que é nó cego. É assim mesmo, é uma curva normal. Por isso que você tem que demitir os nó cegos se não conseguir arrumar. Tem peão que é nó cego mesmo, né? Ele fala até isso, né? Pau que nasce torto, cresce torto, morre torto e até a cinza é de banda. Até a cinza do cara é de banda. Então, aí, esses caras que não tem jeito, você tem que substituir, tirar da tua turma, botar gente boa, né? Você já seja recomendado, ou que você fez fé na entrevista, pelo histórico do cara, para a tua média ir se deslocando mais para lá, em termos de qualidade do peão, em qualidade da turma, né? Então, isso você tem que ficar fazendo o tempo inteiro. O tempo todo você tem que estar administrando. Aí daí, mas eu estou dizendo isso, se você não consegue, talvez, obrigar que o cara use capacete,
Imagine o que seria de você pegar, reunir com a pelotada, montou o puleiro, botou para todo mundo e falou assim, ó, vai lá cortar copaíba, furar copaíba e traz copaíba. Aí o cara volta, trouxe copaíba. Mas será que ele trouxe tudo que era para trazer? Será que ele ficou sentado lá conversando? Será que na hora que ele tinha que sentar para parar para comer a farofa, será que ele ficou um tempão lá? Você não tem como saber. Por isso, o uso múltiplo era completamente inviável. Com o advento do censo florestal, aí não, aí passou a ser até um vacilo, quase uma estupidez, um vacilo, não aproveitar os outros recursos da floresta, porque agora você pode. Você imprime um mapa, ó, você vai pegar esse cipó aqui, depois esse cipó aqui, você já sabe até onde tem cipó. Aí você pode rapidamente fazer uma estimativa e com o monitoramento saber qual é a produtividade da colheita de cipó, produtividade da colheita de envira na clareira, e não colher envira no mato, né? Colher envira no mato você está prejudicando a ave, mas colher envira na clareira das aves que foram abatidas. Vou tirar as envira tudo, essa árvore aqui é boa de envira, vou tirar as envira dela. E tudo. Colher planta e planta jovem, tudo agora. Você sabe onde é que estão as autocólicas? É só você imprimir um mapa das autocólicas, dos cipós, sabe o que é? Do que você quiser, né? Se você quiser explorar. Agora é possível fazer isso, graças ao censo. Por isso que, depois do censo e com o advento da informática, né, hardware, software e internet, é muito vacilo não explorar esses outros recursos, né? É muito vacilo não explorar esses outros recursos. E se você for, aqui desse lado aqui que eu estou mostrando aqui, ó, então é o número da árvore que vai ser plotado aqui. Aqui vou botar o nome vulgar da árvore, né? Tem lugar que tem pouco cipó pra caramba. Tem lugar que tem cipó pra caramba. Então, inclusive cipoal, você até tem lugar que você até, no Pará, por exemplo, tem lugar que você até marca. Do mesmo jeito que você marca mancha de jarinal, você marca, ó, cipó aqui tá barra pesada. Então você marca também, faz a mancha do cipó aqui. Mas então, a árvore aqui é a mancha, igual mancha de jarina. Mancha é só a mancha, não é o desenho do cipó, não. Você plotar, você só plota hidrografia e árvore. E árvore caída. O resto, não. O resto é só mancha, é só desenho. Aí, como a gente viu lá naquele slide lá passado, a gente viu esse, já tem slide lá, com as manchas, né? Então, aqui eu escreveria o nome da árvore e os cipós, as espécies dos cipós que estão grudadas naquela árvore. Para eu saber onde é que está o cipó, para eu saber quanto tem depois, mas aonde é que está. Entendi. Está preso nessa árvore aqui. E entre parênteses, então seria o nome vulgar, barra, como está aqui em cima, barra, a espécie de cipó, titica. Aí, entre parênteses, quantas pernas tem. Entendi, agora eu entendi. Aí aqui, coordenada X, coordenada Y. Para você poder escrever tudo isso, nesse formulário aqui, vai ficar muito apertado. Sabe como? Muito apertado. E pode ser que você não queira. Não, eu vou deixar esse pró para lá. Bom, tudo bem, deixa para lá. Se precisar de um cesto, compra. Vai lá na cidade e compra. Aí daí, então, para você poder então registrar tudo, aí a folha tem que ser na horizontal, e aí só cabe meio hectare, não cabe 1 hectare. Tá certo? Novamente, se mesmo assim o cara... Porque tem cara que não quer saber. Eu conheci um cara, na verdade, foi o único empresário realmente... Eu andei na BR-163 inteira, de Santarém, no Pará inteiro, até a fronteira que é Cuiabá-Santarém, de Santarém até a fronteira com Mato Grosso. Mas de Santarém, no Pará, até a fronteira com Mato Grosso, eu andei ela inteira de carro. Toda ela só tinha um empresário, realmente empresário, florestal. O resto é empresário nada, eu chamo mais de sacador de pau no mato. Porque o cara tira madeira só na safra. Toda a atenção dele ou é garimpo ou é gado. Sabe como? A atenção dele é para gado. A madeira é claro que ele não vai jogar madeira fora. Então ele funciona a serraria, ali que é lugar bom de alugar, por exemplo, serraria, porque ela fica parada, ela só funciona na safra.
Aí daí, não, vários lugares, não é só ali não. Vários lugares, alugar serraria é uma coisa interessante. Então, aí você, como é que eu tava falando? Aí o cara, ele cuida do curral, ele faz até inseminação artificial nas vacas dele, o curral dele é tudo esperto, madeira que ele tirou da floresta, pô, tudo esperto. A floresta dele ele não cuida mesmo. Então ele não é um empresário florestal, ele tem atividade florestal. Às vezes tem atividade florestal, ainda tem uma loja de ferragem lá na rua, na cidade. Ele mexe com tudo ali, a madeira é só aquela safra mesmo. Teve um cara, não, o único, quando eu fiz, quando a gente fez o estudo pelo Serviço Florestal Brasileiro, só tinha um cara que era ele era empresário florestal. E ele mexia, ele transformava tudo em peça pequena, já por encomenda, para fazer piso, para fazer painel, sabe como é que é? De pouquíssimas espécies que ele trabalhava. Ele só trabalha com poucas espécies. Tinha uma indústria super moderna, sabe como? E embalava em plástico e tal, tudo para exportação para a Europa, sabe como é que é? E aí sim, ele trabalhava só com poucas espécies. Ele me levou para passear. Ele falou que quando a fiscalização chega, ela chega mexendo com todo mundo, qualquer motivo, o cara com faca na cabeça, como é que é, faca no dente, sai fechando tudo. Causou um impacto social absurdo lá. A atividade, o esforço concentrado que foi feito de fiscalização lá. O impacto mesmo, cara, o impacto econômico, assim, cara. Covid é brincadeira, sabe? É brincadeira, não, é uma coisa assim de você ficar triste mesmo com a situação. O Estado é completamente ausente, neguinho dá seu jeito para funcionar, aí depois chega o Estado e para tudo, cara. Os caras caem na cachaça, a menina cai na prostituição, os caras não têm emprego, tudo fechado, um desastre. Aí o hotel também fica vazio, cara. É até perigoso. Teve lugar lá que a gente, eu falei, cara, ainda bem que a gente não tava com nenhuma identificação. Mas até é perigoso lugar, porque neguinho revoltado pra cacete, com razão, coberto de razão. O Estado completamente inútil, inoperante, ausente. Neguinho dá seu jeito, como o Mises, né, fala, né, da ação humana, né? E aí dá seu jeito a economia ali, aí de repente chega, corta, não faz uma coisa paulatina, com capacitação, peraí, vamos arrumar direito, né? Faz o que fez com a Várzea. Não pode mais, tá tudo proibido. Causando um impacto absurdo a título de estar botando ordem na casa. Cara, putz, que eu não aguento nem ouvir falar isso. Bom, mas deixa pra lá. Aí daí. Então, esse cara, ele só trabalhava com pouquíssimas espécies. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eram 3 ou 6 espécies, assim. Alguma coisa assim. Pouquíssimas espécies. Mas ele só vivia disso. Ele só vivia da floresta e da coisa, só que ele não tinha área de floresta. Para você trabalhar só com pouca espécie, você compra madeira dos outros. Quando chegou lá e fez o choque de ordem, aí, cara, ele estava trabalhando, sei lá, com 20% da capacidade dele, alguma coisa assim. Ele estava para fechar. Sabe como? Aí daí, olha só, e ele era um empresário exclusivamente florestal. A indústria dele era daquele isso aí é para tirar o chapéu. A única também prejudicada pelo choque de ordem. Aí, mas neguinho não tá nem aí não, neguinho não, é isso mesmo. Bom, mas porque servidor público, salário alto, garantido. Se estiver funcionando bem, se não estiver funcionando bem também, eu não estou nem aí. O meu está garantido. Mas é o cara que paga imposto, que movimenta a economia, que paga imposto, que paga o salário dele. Aí daí, então, aí ele me mostrou, a gente passeou para ver, aí ele falou, isso aqui é o meu futuro. Sabe qual era o futuro dele? Plantio. Ele tava plantando guimelina, que ele tava plantando. Cara, é o futuro dele. Ele queria passar também, ele tava plantando outras coisas também, Ninguém plantou muito também lá no Pará, cara. Ninguém plantou muito. Bom, não importa. Paricá, não? Paricá. Aí daí, aí, pô, tu vê que ele desmata, arrendando terra dos outros, né? Aí aquela área toda desmatada com tudo plantado. Olha só, que tristeza, né?
Que desolação. Ali onde ele está plantando guimelina e paricá, acabou, cadê a fauna em relação ao que era? Cadê a flora? Cadê a biodiversidade? Cadê tudo? Graças a quem? À atuação do Estado. Tem aquele sacador de pau no mato, tudo bem. Ele é assim porque a vida fez dele assim. E tem um cara que é empresário, que era empresário mesmo, o que ele está vendo? Que tem visão de futuro. Reflorestamento, substituição da floresta por uma roça de árvore. Uma roça de árvore. Ali é que extingue tudo. Cadê o módulo dali? Cadê as outras espécies dali? Cadê a flora? Cadê a biodiversidade? Cadê a fauna? Não quer dizer que não tenha nada ali. Tem, mas é outra coisa completamente diferente, completamente menos diverso, né, do que na floresta natural. Então, o uso múltiplo não é uma conversa, relativamente nova. Por exemplo, ontem eu recebi do CREA o negócio para assinatura digital. Porque os processos agora vão ser só digitais. Então eu tenho que assinar. Aí recebi do coisa. Menos de 2%. Menos de 2% da população brasileira tem acesso a essa tecnologia. Pô, ela já tem o quê? Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. A cerveja artesanal. Ela começou na década de 70, na Europa, né? Foi para os Estados Unidos, desenvolveu para cá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela começou na década de 90. Levou só 20 anos para chegar. É assim, né? E aí, então, o censo florestal foi tornado obrigatório no final da década de 90, foi 98, que ele foi tornado obrigatório, esse pacote, né, baseado no censo, e depois o pessoal ainda está fazendo censo só das espécies madeireiras. Uma hora isso vai ter que mudar. Uma hora a engenharia florestal vai ter que chegar lá. Mas isso depende dos engenheiros florestais. Não depende dos empresários sacadores de pau no mato. Não depende. Por quê? Porque o cara já tem muito que fazer. Mesmo o empresário que é empresário mesmo, posso citar um outro lá que eu cito sempre, porque é a mais antiga. E a que tem a maior UPA, que é a Precious Wood. Sim. Quando a gente foi falar para o gerente dela, para o João, que é um super do engenheiro, ele não é engenheiro florestal, ele é engenheiro mecânico, mas ele é um super do cara, porque ele é responsável por tocar aquilo tudo lá. E quando a gente foi falar para ele o que tinha de orquídea e bromélia na floresta dele, ele não queria nem saber. Ele tem mais o que fazer. Inclusive naquela época ele explorava 5 mil, ia passar para 10 mil, ele tem mais o que fazer. Agora, se tivesse o engenheiro florestal lá ligado nisso, poderia falar, tudo bem, cara, não tem problema não, a gente só vai registrar e a gente vai terceirizar. A gente vai inserir no POA. Opa, então beleza, já está safo para o órgão licenciador, no caso lá é o IPAAN, já está safo e agora a gente vai terceirizar isso, se a gente arrumar. Se a gente não arrumar, beleza também. Né? Da mesma forma que eu posso fazer um manejo, por exemplo, se eu for fazer um manejo de toda uma reserva extrativista enorme, ou numa reserva indígena enorme que não tem quase ninguém lá dentro. Vou fazer o manejo, não tem nem gente. Aí eu posso fazer o manejo e posso terceirizar a exploração. Faço o plano, fiscalizo, mas terceirizo tudo. Sabe como? E pega a minha parte. Eu pago o serviço e pega a minha parte. Beleza. Você fez um plano de manejo, você tem a área, você tem a floresta, você legalizou. O cara vai vir, cara, com sangue no olho atrás de você. Sabe o que é? Querendo. Pô, o preço da madeira vai subir, você não vai vender barato, não. Não é a mesma coisa do cara, você vai conseguir ter não vai ter todo dia, se a atividade fosse toda tua, você vai ter que dar o lucro do cara, a mesma coisa, mas você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro com isso. Então, terceirizar. Então, agora o neguinho já fez. Como o neguinho já tem tudo mapeado, o neguinho se tocou disso. Tô tirando a madeira, pô, por que eu não tiro a copa? Que dá um volume maior até que a do fuste. Vou tirar a copa também, pô. Claro que vou tirar a copa. Pode dar até um volume maior que o fuste. Aí daí, vou tirar a copa também. Já tá lá, eu tenho um mapa, eu sei onde é que ela tá. Por modelo, eu posso ter até estimativa de quanto de volume eu tenho. Por que é que eu não vou tirar?
Eu já tenho até a picada de arrasto para chegar lá, para chegar na copa, eu já tenho. Aí já é previsto isso. Aí ninguém vai tirar a copa, beleza. Aí ninguém vai tirar a copa, mas na hora que está empilhando a lenha, por exemplo, a lenha fina para fazer carvão, ou para vender como lenha, seja lá como for, vai fazer o que com a bromélia? Vai jogar no chão? Vai jogar fora? Por quê? Então, aproveitar esse recurso é só um passo adiante. Então, tá, mas vai tirar a bromélia e aí vai comprar cesto? Não, eu tenho cipó lá também. Sabe? Então, a tendência é uma coisa ir puxando outra, daí uso múltiplo e integrado. Não é só múltiplo, é uso múltiplo e integrado. Uma atividade subsidia a outra. Sim. Aí dá. Então, isso então, é uma tendência natural. Então, a gente deve chegar um dia, ninguém não vai mais conceber esse formulário aqui, que é 1 hectare. Vai usar esse aqui, que permite ter mais informação sobre cipó. O formulário é igualzinho, a única diferença é que um é deitado, outro em pé, um é a metade da área do outro. Tá certo? Aqui eu tenho mais informação aqui. Tá beleza? E a gente viu também, tirar esse negócio daqui. A gente viu também, deixa eu mostrar aqui, o outro que é do peão, que é do mateiro. Na verdade, quem preenche isso aqui, quem é para preencher isso é o auxiliar, não é o mateiro. O mateiro tem mais o que fazer. O auxiliar, que pode ser um futuro mateiro, se estiver conduzindo espertamente, você vai formar os seus mateiros. Inclusive porque o mateiro pode ser muito bom. Tem até assim, você pega um mateiro do INPA, por exemplo, que não é muito viajado, é que esse mateiro dessas instituições de pesquisa, eles viajam muito. Por quê? Porque o pesquisador, em geral, viaja muito. O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia trabalha na Amazônia inteira. Então, vai lá o mateiro para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. O herbário, o pessoal do mateiro mateiro lá da silvicultura, pode trabalhar na Amazônia inteira. Agora, um mateiro que você trabalha numa determinada empresa, ele só conhece as espécies daquela área ali. Mas que beleza! O mateiro do INPA conhece de várias espécies. E da onde ele mais trabalha, ele conhece tudo ou quase tudo. No mateiro, conforme você for, ele não tem que saber todas as espécies da Amazônia. De jeito nenhum. Ele tem que saber todas as espécies daquela área de manejo. Claro que ele vai estar sempre tendo alguma que ele não conhece, que ele vai ter que aprender, mas ele vai sendo formado. Então, ele, da mesma forma que o ajudante de motosserrista vira motosserrista, primeiro faz o curso de operação que você promoveu. Na mesa de trabalho, com a madeira que você tem lá, com o banco que você tem lá, da madeira que você tem lá, com um técnico florestal de preferência, que vai capacitar eles em operação e manutenção de motosserra. Aí tá, agora ele já sabe que a corrente não é para fazer barriga, ele já sabe que é para usar o calibrador para poder fazer a corrente, afiar a corrente certa. Ele já sabe que é para ele limpar o filtro, ele já sabe que não é para usar óleo queimado como lubrificante de corrente, sei lá, ele já vai fazer as coisas certas. Aí depois ele vai trabalhar no pátio, aberto, árvore caída, só a tora, vai trabalhar no pátio ali. Já vai conhecer ele. Depois ele vai trabalhar na construção de estrada. Aí já vai pegar boca um pouco mais quente, que é a madeira sob tensão, sob pressão, madeira tá para cair, aí vai tá para rolar, aí ele vai já pegando mais manha. Depois ele vai ser ajudante de motosserrista de abate. Ele vai ser só ajudante. Depois, e ali ele também já vai revezar, aquelas mais fáceis ele mesmo pega, vai aprender. Depois ele vai ser o capitão de uma outra equipe de abate. Você vai formando seu pessoal. Da mesma forma o mateiro. Então, o ajudante de mateiro, que é aquele cara, você fica na picada. Cara, eu tô falando isso no método, a gente viu lá, você tem que voltar lá para ver que tem muita variação. Eu tô falando do método que eu acho que é o mais adequado. Que aí você fica na picada. Você fica andando, você que eu tô falando é o cara que tá anotando. Fica na picada, não fica andando atrás de matéria e ajudante, não. Qual é a desvantagem disso? Que você não vai conhecer as espécies. Porque você vai estar, a maioria vai estar longe. Né? Mas tudo bem, você pode demorar mais para conhecer, mas tudo bem, você não está ali para conhecer a espécie, você não é mateiro,
Você também não está ali para pegar a motosserra, você não é motosserrista, nem para operar a esquida, você não é esquideiro. Então, você vai estar lá na picada fazendo o georreferenciamento, você o cara, o capitão, né? O chefe da equipe. E vai estar vendo dos dois lados, vocês não estão esquecendo árvore nenhuma. Por isso, 25 metros para cada lado. E anota o que eles disserem. Então, um mateiro de um lado, outro mateiro do outro. Do lado do mateiro tem um ajudante. E esse ajudante é o futuro mateiro, mas o ajudante ele tem que ajudar a esticar a trena, medir qual é o número, enquanto o mateiro está olhando lá qual é a árvore. Se for daquelas poucas espécies, como eu falei lá, é de 5 a 30 hectares por equipe por dia. Você não quer? Uma equipe pode levar 5, na pior das hipóteses, fazer 5 hectares num dia, ou pode fazer 30 hectares num dia, dependendo da equipe e da metodologia. Então, essa daqui, um mateiro de cada lado, 10 hectares por dia, medindo tudo. É claro que é uma média, né? Vai ter lugar que vai ser pior, vai ter lugar que vai ser melhor, mais ou menos assim, um número. Então, 10 hectares por dia por equipe, pode contar com isso. Aí, dois mateiros. Mas, o engenheiro tá otimizado, porque a eficiência dele aumentou. Por quê? Porque ele não fica, se o mateiro ficou parado lá esperando para identificar, ele não está parado lá. Ele está anotando do outro. Enquanto esse aqui está fazendo. E esse aqui também, quando acabar de descobrir o que é, o ajudante dele tem que registrar. Tem que registrar na ficha. Para ele, quando você encontrar com ele de novo, ele já passar tudo. Você já sabe o número da árvore, já georreferenciou, tá certo? E agora falta só anotar as outras informações. O cabeçalho aqui é para dizer qual que é, né? Aqui é o número da árvore e aqui as informações aqui. O nome vulgar, porque essa informação, nome vulgar, CAP, se por acaso foi medido o DAP, né, o diâmetro, em vez da circunferência. Altura comercial, classe de qualidade, estado físico, é eles que tem que fazer, não é você que faz. Você está longe da árvore, você só está vendo a árvore, às vezes você vê só a copa, às vezes você nem vê a copa, você vê só lá embaixo. Eles que tem que contar isso tudo para você, mas eles também não podem ficar te esperando, nem você esperando eles, nem eles te esperando, né? Trabalha todo mundo junto, porque o outro não vai para longe, porque se aqui acumulou, passa para o lado de cá, aí vai matando, pum, pum, pum. Aí, eventualmente, ele tem que fazer uso dessa ficha aqui, né? E aí, então, esses então, são os formulários para o censo. Depois do censo, aí, aqui só sinalização, depois do censo, veio do SIG lá, a parte do censo foi processada, o lado esquerdo foi para o banco de dados, o lado direito foi para o SIG, tá certo? Aí daí, tá certo. Aí você fez aquelas coisas de estrada que a gente apresentou muito mal. Peraí, a gente apresentou muito mal? A gente não apresentou com tanto detalhe. Tem que olhar lá a parte de estrada. A segunda parte eu vou botar essa semana, mas a primeira parte tá lá já. Então tem que olhar lá. Não estou dizendo que lá fecha tudo, não, mas lá é um resumo muito bem, é compacto, mas trata de tudo, nessas duas partes. Aí depois, é claro que era para ser uma disciplina inteira, mas ali dá o caminho das pedras também, aonde pode aprofundar. Mas com aquilo ali, você já faz estrada e não faz bobagem. Você faz a estrada e não faz bobagem. Querendo se aprofundar, e pode se aprofundar mais, e deve, né? Então, aí eu tenho etapas, tá mal, na nossa disciplina a gente não tratou. Lá está tratado com muito mais cuidado. E as diferentes etapas no planejamento. Que começa com um planejamento grosseiro no SIG, depois ele vai detalhado na unidade de trabalho, depois ele vai para o campo. No campo é que o pessoal vai olhar mesmo o que veio do SIG, olhar mesmo, sinalizando, desviando de estrada de árvore grossa, como a gente até viu aqui mais ou menos, né? Então isso aqui é só um roteiro grosseiro. Essa situação aqui é só aquela situação hipotética, que não é. A gente viu que cada UT tem uma história por causa de APP. Isso aqui é só, então, o cara faz um risco. De acordo com o que ele recebeu do SIG, ele vai fazer um risco das estradas que ele já sinalizou.
tá certo? Que ele, conforme ela já sinalizou a estrada. Depois que ele já sinalizou, então essas estradas aqui estão sinalizadas. Então vai para outra equipe, que é a equipe de construção de estrada e pátio, que vai marcar aquelas que já construiu. Tá certo? Aquelas que já construiu e as que estão para construir. A hora que começou, a hora que acabou, o operador de máquina, então, que é o operador, o motosserrista, qual foi a máquina, o operador, qual foi a máquina, se é um track skidder, qual é o track skidder, se é um operador, se é um esteira, um trator de esteira, qual que é o trator de esteira, etc. Né? A hora que começou, o UPA, o T, a unidade de trabalho está aqui. Então, esquece esse desenho aqui é só aquele desenho teórico. Então, assinalou lá. Então, já sabe, ó, o que ele tem que fazer é mínimo. Tanto esse quanto o anterior, é só, esse mapa aqui, ele já recebeu o feito do SIG. Ele não desenha esse mapa. Ele só faz o risquinho aqui, dizendo que ele já sinalizou. Essa daqui, no caso, ele já assinou quase tudo. Só falta esse pedacinho aqui. Para ele dizer que já sinalizou tudo. Já sinalizou os pátios também, ó. Já sinalizou esse pátio, faltou sinalizar esse pátio aqui, esse pátio aqui, esse pátio aqui. Acabar de sinalizar esse trecho de estrada aqui e não sinalizou esse pátio, não sei por que pulou, mas não sinalizou esse pátio. Então, isso aqui é só um desenho ilustrativo. De novo, esse desenho da estrada, que a gente viu vários desenhos lá atrás, vários desenhos, porque depende da APP, e depende de onde vem a estrada principal, a equipe de sinalização já recebe isso. Tudo que ela tem que fazer é sinalizar a estrada que ela recebeu no mato. E para sinalizar, ela tem que fazer aquele de desvio. Lembra do desvio da árvore grossa que a empresa estabelece? Pode ser diâmetro maior ou igual a 30 centímetros. Diâmetro maior ou igual a 30 centímetros. O trator de esteira não vai derrubar. Beleza, então eles têm que fazer o desvio. Às vezes a árvore é grossa, pode pegar um apuí com raiz tabular monstruoso. Uma suma uma raiz tabular. Aí então ele tem que desviar. Aí vai ter que desviar bastante. Beleza. Ele pode assinalar assim que deu um desvio e que assim, rapidamente. Mas não é necessário. Porque o operador de esteira, quando ele for receber isso daqui, o resultado disso aqui, para ele poder construir e assinalar, riscar o que ele fez já. Então ele já fez essa perna de estrada toda aqui e já fez esses quatro pátios. Aqui ele já está feito. Falta fazer, já fez essa daqui também, essa principal aqui. Falta fazer isso aqui. Aqui falta fazer. Então ele começou aqui, terminou aqui, isso aqui foi o que ele fez. Então fica muito fácil. No caso, esse formulário é só para mostrar o que foi feito e o que não foi feito, né? É para controlar, o que é mais que isso, é o que ele tem que fazer. É a unidade de trabalho dele, é o que ele tem que fazer, e no que ele tem que fazer, o que ele fez, o que falta fazer naquela unidade de trabalho, para o seu planejamento, para o seu monitoramento de atividade, e que hora que ele começou e que hora que ele acabou, e que dia que foi. Aí eu posso fazer, depois, agora fica fácil eu fazer a produtividade por equipe, por atividade, por equipe no tempo, por atividade no tempo, porque eu tenho data, então fica muito fácil eu fazer esse processamento e depois fazer gráfico. Tá certo? Beleza. Então, esses formulários, eles vão sendo digitados e passando de uma mão para outra. De uma equipe, de uma atividade para outra. Então, depois da construção de estrada e pátio, o Código Cipó construção de sinalização de estrada e pátio pode ser até junto de Código Cipó. Mas aqui está o que vai entrar ainda o que um dia vai ser do motosserrista, vai passar para o motosserrista, eu já cortar o cipó das árvores que eu vou abater. A gente já conversou muito sobre Código Cipó, eu não vou me estender porque o papo é comprido, né? Eu corto cipó só das árvores que eu vou abater, o máximo de tempo antes possível. No mínimo, a legislação fala no mínimo 1 ano, mas eu já sei que 40, 30, de acordo com o trabalho do Amazon até, muito cipó fica ainda firme. O Amazon fez um bom trabalho, cara, sobre o estudo de cipó. Então, eu posso cortar, dependendo da quantidade, eu posso cortar junto na época do censo, mas a gente já falou isso. Aí depois tem o abate de árvore. Então, o abate de árvore, eu faço isso aqui, aí o motosserrista recebe isso,
quem é o motorista, qual é a máquina, qual é o início, quem é o auxiliar, que vai ser o futuro motorista. Com isso aqui, eu posso controlar quantas horas ele já tem de auxiliar de motorista, conversar com ele, conversar com o chefe dele, o cara leva a gente, será que ele já pode assumir, já sabe abater tudo, com segurança e tal. Então, beleza, então já passa a ser capitão, eu boto um auxiliar para cada um. Aí eu amplio a minha turma de motorista com o meu padrão, que isso é que é o legal. O mateiro conhece a minha floresta. É só a floresta que eu quero que ele conheça mesmo. É só que eu preciso que ele conheça. Eu não posso, se eu for contratar um mateiro do INPA, da Embrapa, cara, cara, esses caras são caros pra caramba. São caros pra caramba. Então eu posso até contratar eventualmente, mas eu não sou um cientista, não é? Eu sou um engenheiro florestal. Então eu quero um mateiro mesmo. E aí o meu mateiro eu vou treinando ele cada vez mais. Sim. Aí eu passei para o motosserrista, ele já marcou aqui, ó. Ele já marcou. Aqui é só um exemplo esquemático também. Aqui ele marcou, ó. Aqui eu tenho símbolo e cor. Esse aqui tá meio mal feito, mas é porque eu tenho símbolo e cor. Eu tenho que ter aqui as árvores da próxima colheita, com símbolo ou cor, ou símbolo e cor. Para a próxima colheita, porque ele é aquilo que a gente lembra lá no abate, ele tem que saber quais que ele tem que proteger. As protegidas por lei, em vermelho, por exemplo. Próxima colheita, em verde, por exemplo. Outros usos, em amarelo. Então, uso indefinido. Essa aí, então, se é uso indefinido, então essa está aí. Nas prioridades, ela é menos prioritária a ser preservada. Né? Então, se não tiver outro jeito, joga a árvore em cima dela. Aí então, eu ploto aqui, mas de qualquer jeito ele vai procurar derrubar a árvore para não cair em cima de nenhuma. Ele vai tentar não cair em cima de nenhuma. A copa vai cair em cima daquela lá, que se dane aquela, não tem outro jeito. Ele vai procurar fazer isso. A gente já viu isso. O que ele vai ter que fazer? O motosserrista, que é o cara que decide mesmo. É o único operador de máquina que decide, é o motosserrista. Que está capacitando um outro ajudante dele lá. Aí daí as árvores, a primeira coisa que ele faz, lembra? A primeira coisa que ele faz é o teste do oco. Tá oca? Faz a bolinha em volta dela. Quer dizer que ele já teve lá. Derrubou? Para que lado derrubou? Para lá. Derrubou. Para que lado derrubou? Tá para lá. Traçou. Aqui é muito grande. Aí ele traçou. Quer dizer, então, para o pessoal do planejamento do arraste, que vai sinalizar, fazer uma coisa parecida com o da estrada, no planejamento da arraste, já sabe quantas viagens, vai fazer aqueles riscos aqui, com o relatório, quando ele acabar toda essa unidade de trabalho. Vai fazer o X 4, 5, 6, depende. Picadas principais, para ter 10, 15 viagens por picada principal. 10 ou 15? Depende da floresta. Depende do solo, na verdade, né? Depende do solo. Aí daí você vai ver lá, ih, rapaz, ficou um arregaço. Não dá não, não dá para ser nem 10 por picada principal, porque tem quase metade de solo exposto. Eu não quero ter mais que 10% de solo exposto em média. Não quer dizer que eu não posso, numa determinada picada de arraste, ter mais que 10%. Claro que eu posso ter, até bem mais que isso. Em média, nas picadas de arraste principais, eu não tenho mais do que 10% de solo exposto. Esse é o meu objetivo ideal. Tá certo? Mas eu vou medir isso? Não vai medir. Você vai andar lá e vai ver mais ou menos. Como é que é? Vai ficar medindo. Não, você não é pesquisador. Aí você, a não ser que você quer publicar um trabalho, mas não, você vai lá olhar. Não, tá legal. Você não vai perder. Você tem mais o que fazer na floresta. Na verdade, já deu pra ver, você tem um monte de coisa pra fazer na floresta e muitas vezes você não tá na floresta. Você tá na floresta quando é necessário. Quando você é necessário. Quando você não é necessário, você tem um monte de coisa pra fazer no computador. Que é onde você vai mostrar que você é fera mesmo, né? Pegando informação lá da floresta lá. Aí então tá, então aqui eu já sei, ó, aqui eu sei quanto, porque pelo banco de dados eu sei o volume de cada coisa dessa, então rapidamente eu sei quantos metros cúbicos ele abate por hora. Eu sei quanto metros cúbicos, com a porcentagem de metro cúbico oco, porcentagem de metro cúbico oco em volume, né? Porcentagem de metro volume, a porcentagem de abundância. Lembra quando a gente estava dimensionando a UPA, a gente usou essa informação? A gente usou essa informação para dimensionar uma UPA na nossa floresta? Sim. Não é? Então,
Na primeira é bibliografia, informação de outrem. A partir da segunda, aí já é, a informação é minha. Eu já tenho, tudo é a minha floresta, com a minha informação. Então, cada vez eu vou ficar mais eficiente, mais produtivo, cada vez eu vou ficar mais, cada vez. É natural isso, não tem mistério. Não tem nenhuma dificuldade, isso é completamente natural. Quanto me dê informação adequada, é que eu planejo melhor. Mas eu tenho que estar monitorando tudo o tempo todo. E aí, sim, por isso, assim, hora no início, hora que acabou. Aqui, se eu quisesse fazer uma metro cúbico por hectare, quantos metros cúbicos por... Não, metro cúbico por hora, tudo bem. Agora, se eu quisesse fazer uma relação com área, tá certo? Hectare por hora aqui, aí eu faria uma regra de 3, numa razão em proporção, comparando esse volume aqui com o volume total a ser abatido, a área total a ser abatida, e aí uma estimativa da área abatida, não é? Eu não vou calcular a área de cada árvore dessa. Vou fazer uma razão em proporção. Na primeira razão, o volume total e a área total, o volume total no numerador, a área total no denominador. E na segunda razão, o denominador, seu volume que ele abateu, que isso aqui é só somar, tá certo? E no numerador, o x lá, que eu vou agora fazer uma estimativa da área que ele abateu nesse tempo aqui. Tá certo? Área nesse tempo. Eu errei não, eu vacilei. Também pegue, por favor, a segunda aula de exploração, que é a aula de calibragem, a parte lá de calibragem. Por quê? Porque eu percebi que um monte de... Eu percebi no segundo semestre que eu estava dando aula, eu percebi que um monte de gente que eu reprovava em exploração, eu não reprovava porque o cara não tinha entendido de exploração. O cara não sabia datum, projeção cartográfica, o cara não sabia projeção UTM, o cara não sabia razão e proporção, o cara não sabia trabalhar com porcentagem, com hora e grau, com unidade, expressão de unidade. É por causa disso... Sabe o que acontece, professor? A gente vê isso daí uma vez, se eu não me engano, é no quarto período, depois só volta a ver praticamente no final do curso. Aí acaba que fica muito distante. Isso aí a gente deveria ter mais matérias durante o curso que envolvessem isso, é o que eu acho que talvez tornasse algo um pouco mais... internalizasse melhor, Pois né? o que você não usa, você dispensa. Aí o problema é que muitas vezes o cara mesmo fez aquela disciplina lá, ele esqueceu, ou ele nem foi naquela aula, ou nem estudou, ou nem entendeu, o ponto ficou um buraco, né? Aí daí ele vai, e é o que eu posso te falar isso com certeza, porque eu já trabalhei com análise de projeto. Aí você pega projeto, cara, que chega, pelo amor de Deus, não estou nem falando de prova. Estou de projeto, pelo amor de Deus, como é que o cara faz isso? Cara, botar hora com H maiúsculo, HS, horas, tantas horas, HS, sabe como? O Brasil é signatário do Sistema Internacional de Unidade, então tem que usar a unidade certa. Sabe? Inclusive, eu falo quilômetro, mas eu não deveria, o certo agora, já o certo desde 1912, se não me engano, que foi quando foi a assinatura, que está na página lá do Inmetro, quilômetro, eu tenho que falar quilômetro, e é com K, não é com QI, isso já está errado. É aceito, mas já está errado, é quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? Então, você tem que procurar, então, ajustar isso no seu banco de dados, aqueles relatórios lá, ajustar logo isso. Já para não ter vacilo. Projeto também, já corrigir, fazer aquela autocorreção também no Word, fazer tudo isso. Então, essa parte aí, só para dar um confere nela, para poder ver isso. Né? Para poder ver isso. As coisas, ela tem também trigonometria. O cara tem que dimensionar uma ponte. O cara tem... não sei, eu faltei essa aula de dimensionamento de ponte. Porque você vai fazer o quê? Tu vai mandar o peão atravessar? Pega essa trena aqui, atravessa. Aí atravessa. Quando chegar lá do outro lado, lá estica a trena para eu saber qual é o tamanho da árvore que eu vou mandar abater para fazer a ponte aqui. Você vai fazer? Não. Mas essa aula de dimensionamento de ponte eu faltei. A aula de estimativa através de tangente, que isso aí seria paralaxe, né?
estimativa através de tangente para saber a altura comercial da árvore, essa aí eu faltei. Distância entre dois pontos coordenados TM, que seria a hipotenusa, essa aula aí eu faltei. Pô, isso é só trigonometria. Uma hora você quer o cateto adjacente, uma hora você quer o cateto oposto, uma hora você tem um ângulo, você quer a hipotenusa. Isso é só trigonometria. Então, fazer a calibragem lá de trigonometria, né? E aí, pô, não precisar mais de nada. Não tem que aprender. Ah, aula de calcular isso aqui eu não sei fazer. Ah, aula de calcular distância entre dois pontos coordenados TM eu não sei. Como não sabe, cara? Então, tem que calibrar a trigonometria. Então, só estou lembrando aqui rapidamente para ver lá a calibragem lá. Não tem mais assuntos lá. São os assuntos que a gente usa mesmo, que a maioria são as coisas que a gente usa mesmo no mato, né? Que o cara tem que dominar, né? Então, então aqui tá. Então, esse aqui é o formulário do Mocerrich. Agora eu já sei. Posso monitorar a atividade de abate. Esse resultado, quando isso aqui tudo estiver pronto, depois de estar tudo pronto, claro, eu imprimo. Todo dia o digitador vai digitar isso no SIG, e vai digitar a informação do cabeçalho lá no banco de dados. Mas, por planejamento do Arracha, só depois que toda a UT tiver sido abatida. Aí eu imprimo e passo para ela. Aí, planejamento e sinalização do Arracha. Primeiro eu faço os rabiscos, primeiro faz o rabisco, né? Faz os rabiscos. Aí depois, que são as estradas, as picadas de arrasto principal. Aí depois as secundárias, e depois sinalizar. Depois sinalizar. Primeiro eu faço um rabisco sem ir lá no mato, só fazendo o rabisco. Como rabisco, considerando para que lado a árvore caiu, para onde é mais fácil ela sair. Ou é para a picada de arrasto do lado de lá, ou da picada de arrasto do lado de cá. Ah, essa daqui vai para o lado de lá, essa aqui vai para o lado de cá. Tá? Essa daqui pode ir até para o outro pátio. Depende, de repente, uma picada aqui, uma coisa assim. Eu tenho vários pátios, um do lado do outro. Então, de repente, eu posso até. E tem sobreposição, muita sobreposição, né, de pátios, como a gente viu, né, naqueles buffer de pátio, né, 250, 300 metros. Então, de repente, fica até mais fácil, dependendo para que lado que ela caiu, ela não vai para esse pátio, ela vai para o pátio de lá. Desculpa. Aí, daí, eu faço primeiro um rabisco. Aí depois eu vou lá e sinalizo. Aqui estou rabiscando ainda, estou rabiscando as picadas de arrasto principal, as picadas de arrasto secundário. E o que eu estou levando em consideração? Ah, tem entre 10 e 15. 10 ou 15, já conversamos sobre isso. 10 ou 15 viagens por picada principal, para não ter solo exposto. Tá certo? Depois que eu acabar, eu sinalizo. Aqui estou só rabiscando ainda, não fui no mato ainda. Só estou rabiscando. Depois que eu acabar de rabiscar, aí eu vou fazer e vou sinalizar. Então eu já sei quais que eu já sinalizei. Depois que eu acabei de sinalizar, aí eu vou lá no arraste, fazer o arraste. Então o cara do arraste já tem todas as picadas sinalizadas. E aí acho que ele vai arrastando, ele já vai marcando. Já arrastei, já arrastei, já arrastei, já arrastei. Ele vai marcando, vai jogando lá no pátio e vai marcando. Então, hora que começou, hora que acabou, a data, quem é o operador. Quem é o operador de motosserra, se não é o próprio cara, às vezes é. O cara bota a motosserra, o operador bota a motosserra atrás. E quando ele tem que cortar uma, ele mesmo desce. O ideal não é isso, mas acontece. Aí depois, o romaneio empate, o formulário, aí depende da empresa também. Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui depende da empresa. Então, o romaneio de pátio, né? Qual é a árvore, qual é a origem, o número da árvore, a subdivisão, que se a árvore foi traçada lá, então árvore 1516, 1 de 2. 1516, 2 de 2. Então, já peguei a 1516, 2 de 2. Pelo número da árvore, depois eu vou saber qual é a espécie, né? Aí o diâmetro maior, o diâmetro menor e o comprimento. O comprimento, o diâmetro maior e o comprimento, depois de cortar da ponta. Tá certo? Depois de cortar. E esse aqui é o número que ela passou a obter, o número da cadeia de custódia que ela passou a obter. Sim. Tá certo? Mas isso aqui, isso é muito da empresa, que depois isso aqui também tem que ir para o DOF, para imprimir o DOF, porque o caminhão tem que ir com o DOF junto com a nota fiscal. Né? Tem que ir com o DOF junto com a nota fiscal do coisa, né? Aí depois operação de pátio aqui, transporte, que é o embarque, né?
depois, é só um exemplo também, manutenção de estrada e pátio. Aqui eu aproveitei o desenho lá, mas tá vendo? Então o cara já fez a manutenção aqui. Se ele for fazer a manutenção, que lá na estrada a gente vê lá. Se não vai, mas a gente falou rapidamente aqui. Se não vai usar a estrada, aqui a gente tratou aqui em proteção florestal. Se não vai usar a estrada, eu não tenho. Quem que vai pagar a manutenção da estrada? E se eu não vou usar a estrada, por que eu vou fazer a manutenção dela? Para facilitar a vida do ladrão de tora, do movimento sem tora, para facilitar a vida do grileiro, do invasor, do caçador, não. Eu vou então eu não faço manutenção da estrada. Mas se eu não fizer a manutenção de estrada, dependendo do solo, inclusive, quando eu voltar lá vai ter uma vossoroca. Vai estar completamente destruída. Eu vou gastar uma grana lá que eu vou ter que trazer material de fora para tampar o buraco. Oi? Oi? Não ouvi. Ô, professor, desculpa, eu esbarrei aqui Ah, tá. Beleza. no celular, acabou. Tranquilo. Então, aí então eu tenho, então aqui, se eu não estou fazendo uso múltiplo de floresta, eu tenho que desconstruir a estrada. Então o formulário é outro. Aqui é para ele dizer que ele já desconstruiu, ele tem que desconstruir o pátio e a estrada. Por quê? Para a chuva não criar dreno, para a chuva não levar solo embora, para não ter erosão. Eu desconstruo de forma que nenhum veículo passe e a água também não. Aí eu estou até, entre os morros, eu estou até facilitando o acúmulo de água para a capoeira vir embora, né? E cicatrizar a ferida que a estrada deixou. Se não, se eu sou um cara mais moderno, mais eficiente, mais eficaz, e eu estou explorando outros recursos, de forma terceirizada ou não, então eu tenho que fazer manutenção de estrada. E aí está aí, o formulário é parecido para danar com o de construção. Uhum. E monitoramento da floresta, que a gente já tratou, né? É igualzinho, só que aqui é o mesmo formulário, só que aqui, esse campo aqui, o número da árvore, a plotagem da árvore aqui, o microzoneamento já está aqui, a plotagem da árvore está aqui, aí o número da árvore, nome vulgar, coordenadas X, tudo isso já está escrito. Tudo que ele tem que preencher é a circunferência, né? Eventualmente o diâmetro. Isso aqui vai estar em branco, porque eu quero ver justamente quanto que ela cresceu, né? A altura comercial, vou medir de novo, a classe de qualidade e o estado físico, tá certo? A classe de qualidade, ou seja, quantas toneladas de 4 metros aquele fuste oferece e o estado físico, tá certo? Isso daqui é mais complicado, porque eu teria que fazer, eu teria que ser muito moderno para juntar, porque isso aqui foi só plotado no censo. E aí eu posso fazer um recorte daqui, então, do SIG, posso colar aqui para fazer o monitoramento e desenvolvimento da floresta. Mas na verdade, seria assim um luxo, né? Não preciso disso, não preciso disso. Eu tenho que ter assim, a coordenada Y, a coordenada X da árvore, tá certo? A circunferência, o número da árvore, a faixa, né? A coordenada Y e a coordenada X. Que aí eu chego na árvore para medir essas coisas aqui. Não preciso de outra informação. Tá certo? E aí, acabou a parte de monitoramento, a gente vai dar 10 minutos de intervalo e a gente vai pegar o último ponto, que vai ser a parte de Sistema Silvicultural Brasileiro para Caatinga. Tá beleza? Que é curto, tá, mas dá tempo legal. Dá tempo legal da gente fazer. Falou? 10 minutos. Valeu, professor.